Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente tá aqui para analisar os jogos do dia 10 de junho, sabadão, sem enrolar demais, bora pros jogos. Fala galera, beleza? Antes da gente começar as nossas análises aqui, já vou deixar aquele pedido para vocês. Deixa aquele like no vídeo pra gente, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você estar sempre por dentro dos próximos vídeos, beleza? Vamos lá galera, primeiro jogo que a gente tem aqui do dia, na Liga da Coreia, a gente tem o Ulsan Hyundai contra o Jeju. Galera, olhando a classificação aqui do campeonato coreano, o Hyundai é o primeiro colocado, em 17 jogos venceu 13, empatou 2 e perdeu apenas 2. Enfrenta o Jeju, que é o quarto colocado, que em 17 jogos venceu 8, empatou 4 e perdeu 5. Se a gente olhar o retrospecto das duas equipes, galera, o que a gente tem de interessante? Em todos os últimos 5 jogos do Ulsan Hyundai, a gente viu mais de 1,5 gols. Em todos os últimos 5 jogos do Jeju, a gente também viu mais de 1,5 gols e ambas marcam. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente viu mais de 1,5 gols e ambas marcam. Então, galera, com esse cenário aqui, mesmo sendo o Ulsan Hyundai o primeiro colocado e um time dominante, eu vou operar no mercado de gols. Mais de 1,5 gols ali, pagando entre 1,22 até 1,25. Tá excelente para a gente colocar no bilhete. Por isso que a minha entrada para Ulsan Hyundai e Jeju é mais de 1,5 gols na partida. Galera, agora a gente já vem para o Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, a gente tem Curitiba e Santos. Galera, olhando a classificação do Brasileirão, o Curitiba é o último colocado, em 9 jogos não venceu, empatou 3 e perdeu 6. Enfrenta o Santos, que é o 12º colocado, que em 9 jogos venceu 3, empatou 3 e perdeu 3. Galera, o que a gente tem de interessante aqui para analisar os últimos jogos desses times? Em todos os últimos 5 jogos do Curitiba, a gente viu mais de 1,5 gols e ambas marcam. Em todos os últimos 5 jogos do Santos, a gente viu mais de 1,5 gols. Em 4 deles, a gente viu ambas marcam. Então, galera, são dois times que precisam vencer. Estão desesperados ali na situação ainda ruim no campeonato, principalmente o Curitiba. Joga em casa. Eu acredito que a gente vai ver um jogo aberto para essa partida. E com isso, o melhor cenário que a gente tem é o mais de 1,5 gols. Pagando ali 1,40, 1,45 até 1,50 dependendo da casa de aposta. Por isso que a minha entrada para Curitiba e Santos é mais de 1,5 gols na partida. Galera, e agora a gente tem o jogo aqui mais aguardado do dia. A gente tem final da Champions League, Manchester City e Inter de Milan. Galera, olhando o histórico aqui dos últimos jogos desses dois times, o Manchester City nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Só que lembrando, esse jogo que ele perdeu e empatou, o Guardiola já estava poupando os jogadores, né, para a final da Copa da Inglaterra, se preparando já para a Champions League, e aí empatou e perdeu um jogo. Fora isso, venceu todos. Já a Inter de Milan nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas 1. Ou seja, são dois times que vivem um momento muito bom, por isso que estão na final da Champions League. Só que, galera, o Manchester City, como a gente sabe, é muito bem treinado, tem um elenco muito bom. Então, é bem favorito para essa partida. Só que a gente não pode descartar a Inter porque é jogo único. Então, galera, para esse jogo aqui a gente tem 2 cenários. Eu aconselho deixar para o ao vivo, né? Mas quem quiser fazer uma entrada num bilhete, o mais de 1,5 gols é interessante. O menos de 3,5 também tem valor, porque eu não vejo saindo uma goleada nessa partida, por se tratar de final, por se tratar de jogo único. Mas o outro que a gente tem de interessante, e sempre é interessante os jogos do Manchester City, é a vitória do Manchester City. Galera, eu sei que é final, é jogo único, mas a minha entrada para Manchester City e Inter é vitória do Manchester City. Pode cravar aí, chegou a vez deles ser campeão da Champions League, dessa vez agora ninguém tira. Manchester City leva essa final e leva vencendo nos 90 minutos, beleza? Galera, próximo jogo que a gente tem aqui, a gente volta para o Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite, a gente tem Atlético Mineiro contra o Bragantino. Galera, olhando a classificação do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o terceiro colocado, em 9 jogos venceu 5, empatou 2 e perdeu apenas 2. Enfrenta o Bragantino, que em 9 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 2. Se a gente olhar o retrospecto aqui dos dois times, nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. O Bragantino venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Galera, o Atlético Mineiro é favorito. Quando a gente vê essa odd aqui de 1,70, 1,65, o que a gente tem de interessante, coloca ali a vitória do Atlético Mineiro com o empate anula para proteger a nossa operação.
Quem quiser operar no mercado de gols, mais de 1,5 gol também é interessante. Mas a minha entrada para Atlético Mineiro e Bragantino é vitória do Atlético Mineiro com empate anula. Galera, mais um jogo aqui no Campeonato Brasileiro, ainda às 6h30 da noite, a gente tem o Corinthians e Cuiabá. Galera, olhando a classificação do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá é o 14º colocado, em 9 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 4. O Corinthians é o 16º colocado, está colado ali na zona de rebaixamento, em 9 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 5. Se a gente olhar o retrospecto das duas equipes, o Corinthians, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. O Cuiabá, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e também perdeu 2. O que a gente tem de interessante, galera, tanto Corinthians e Cuiabá são times que fazem poucos gols. Se a gente olhar aqui, ó, nos últimos 5 jogos do Cuiabá, ele fez um gol, não fez nenhum e não fez nenhum. O Corinthians é a mesma coisa, nos últimos 5 jogos não fez nenhum, fez 2, não fez nenhum e não fez nenhum. Então, galera, eu acredito que a gente vai ver um jogo de poucos gols nessa partida. Quem quiser operar no mercado de resultado, vitória do Corinthians com empate anula, mas eu não recomendo. Por mais que o Corinthians jogue em casa, vive um momento bem ruim, o Cuiabá é um time que sabe jogar bem fechado, sabe jogar bem nos contra-ataques. Eu acredito que a gente vai ver um jogo fechado para essa partida, como eu disse. Por isso que a minha entrada para Corinthians e Cuiabá é menos de 3,5 gols na partida. Galera, mais um joguinho aqui. Saindo um pouco agora do brasileiro, a gente vai para MLS, lá nos Estados Unidos. Aqui eu sempre separo um joguinho, geralmente no sábado ou no domingo, quando tem a rodada deles. Jogos marcados por gols. Montreal contra Minnesota, galera. Se a gente olhar os últimos 5 jogos do Montreal, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol. Se a gente olhar os últimos 5 jogos do Minnesota, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos entre Montreal e Minnesota, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gol. Então, galera, MLS não tem o que inventar. É mercado de gols, mais de 1,5 gol na partida, pagando ali 1,29, 1,30 até 1,32. Tá excelente ali para você completar um bilhete, beleza? Por isso que a minha entrada para Montreal e Minnesota é mais de 1,5 gol na partida. Galera, e para fechar os nossos jogos aqui de hoje, antes da gente analisar essa partida, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa aquele like aí pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Vou deixar meu Instagram passando aqui, lá eu tô sempre postando um bilhete ao vivo, uma notícia de futebol, fazendo uma enquete com a galera, interagindo com o pessoal. Só você me seguir e eu tiro todas as suas dúvidas, sempre respondo a galera. Se eu ainda não respondi, pode ficar tranquilo que eu vou te responder, beleza? Último jogo do dia aqui, galera, que eu separei pra gente, Botafogo e Fortaleza às 9 da noite. Galera, vamos dar uma olhada na classificação novamente. O Botafogo é o líder do campeonato, em 9 jogos venceu 7 e perdeu 2. Enfrenta o Fortaleza, que é o 9º colocado, que em 9 jogos venceu 3, empatou 5 e perdeu apenas 1. Olhando o retrospecto aqui dos dois times, galera, nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Já o Fortaleza venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Só que o que a gente tem de interessante, galera, o Botafogo, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu os 5. Nesse primeiro aqui contra o Atlético Paranaense, ele está aqui como se fosse um empate, mas na verdade ele venceu o jogo por 1-0, foi para os pênaltis e perdeu. Aí conta como esse 1-1 aqui. Mas o jogo na verdade foi 1-0 Botafogo. E quando eu vejo um Botafogo, que é um time muito dominante em casa, com uma odd de 2,5, eu vejo 2 cenários. Quem quiser proteger ali com o empate anula, tem valor. Quem quiser entrar no dupla chance, que em caso de empate a nossa entrada continua valendo, né? Aí a dica que eu sempre dou para vocês, coloca ali um dupla chance, né? Ou dupla hipótese, dependendo do seu site. Coloca ali um escanteio, uma quantidade de gols, cartões, que a gente já completa ali um bilhete bacana, beleza? Por isso que a minha entrada para Botafogo e Fortaleza é dupla chance para o Botafogo. Galera, então é isso. Fechamos nossos jogos aqui de hoje. Queria agradecer demais aí a galera que tem se inscrito no canal, tem deixado os likes no vídeo, tem me seguido lá no Instagram. Tá bacana pra caramba essa interação com a gente. Vou deixar o link do meu grupo no Telegram aqui embaixo também. É de graça, galera. É só entrar lá. Tô sempre postando também outros bilhetes, interagindo com a galera. Beleza? Vou deixar o nosso bilhete passando aqui. Que seja um dia muito bom pra gente. Um grande abraço e até a próxima. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim. Vitória do Manchester City na final da Champions League contra a Inter de Milan e mais de 1,5 gol na partida entre Montreal e Minnesota, totalizando uma odd de 1,91. Boa sorte pra gente, um abraço e até a próxima, galera.